Olá pessoal, dando continuidade, né, aos nossos conteúdos na disciplina de gestão de custos, essa semana nós vamos continuar falando sobre o custeio por absorção, porém agora com um método de departamentalização. Esse método ele é mais apurado, né, um pouco mais detalhado do que o método anterior que nós vimos, né, que é a divisão dos custos indiretos com base na proporção percentual. Então agora a gente detalha um pouco mais, né? Esse método ele é um dos mais eficazes aí na divisão dos custos indiretos e a gente vai a partir de agora, né, a partir desse momento, falar um pouco sobre ele. Então, pessoal, quando a gente fala em departamentalização, a gente precisa primeiro entender o que é um departamento, né? Então, geralmente as empresas, né, elas são divididas, elas têm as suas áreas divididas em departamentos. E a gente define departamento, né, como uma unidade mínima administrativa representada por pessoas e máquinas em que se desenvolvem atividades homogêneas. Então, normalmente, dentro de um departamento, são desenvolvidas atividades da mesma natureza. Esses departamentos, eles podem ser de produção ou de serviços. Os departamentos de produção são aqueles onde ocorre, né, o processo produtivo da empresa. Então, se a gente estiver falando de uma confecção, por exemplo, né, de uma grande confecção, a área de corte do tecido, a área de costura, a área de acabamento, podem ser exemplos de departamentos de produção. Ao passo que os departamentos de serviço, eles são aqueles que realizam atividades, serviços auxiliares à produção. Então, nesse mesmo exemplo da confecção, se eu tenho, por exemplo, uma grande confecção e ela tem uma área, um departamento específico para manutenção. Então, a manutenção, ela atende aos departamentos de produção, né, prestando serviço de manutenção, mas ela não é um departamento de produção, é um departamento de serviço, assim como o almoxarifado, né, onde são estocados ali, controlados, né, os estoques de materiais da empresa. Então, são exemplos aí de departamentos de serviços. Bom, então, pessoal, para ver como que funciona, né, esse método de rateio com base em departamentalização, a gente vai partir de um exemplo. Esse material que eu vou apresentar para vocês aqui, ele está na apostila, que já está, né, no Moodle e no sistema acadêmico também. Então, tem um item lá, departamentalização, é a partir desse item que a gente está seguindo. Então, todo o material, né, está lá. Além dessa videoaula, vocês têm também a apostila. Vamos falar primeiro de um exemplo que trata apenas de departamentos de produção. A gente vai deixar os de serviços para a próxima semana. Então, suponhamos que uma empresa ela produza 3 produtos, D, E e F, e que ela já tem alocados a eles, né, a esses 3 produtos, o valor de R$125 mil em custos diretos. Então, nós já vimos que o custo direto ele é um tipo de custo que não precisa de nenhum critério de rateio, porque quando um custo é direto, a empresa já consegue fazer algum tipo de apontamento, né, para poder identificar quanto de custo direto é destinado a cada um dos produtos. Então, nesse caso aqui, né, que a gente está trabalhando agora, o produto D, ele recebeu já R$50 mil de custos diretos, o produto E, 30 mil e o produto F, 45 mil. Então, esses custos, o problema traz a informação, porque lá no final a gente vai ter que fazer o cálculo do custo total do produto. E nós sabemos que custo total é custo direto mais custo indireto. Então, o direto o problema já trouxe aqui, e os indiretos é que agora nós vamos ratear, com base, né, no método de departamentalização. Então, nós temos aqui a depreciação de equipamentos com valor de 20 mil, manutenção de equipamentos 35 mil, energia elétrica 30 mil, supervisão de fábrica 10 mil e outros custos indiretos de fabricação, né, os CIFs ou CIPs, no valor de 20 mil, ok? Então, esses são os dados que o problema trouxe. E aí o total de custos indiretos, então, que precisam ser rateados é no valor de 115 mil.
Vamos seguir então, né, com o nosso exemplo, e aí eu coloquei para vocês aqui o seguinte, continuando, né, com os dados que nós vimos no slide anterior, vamos trabalhar a departamentalização apenas com departamentos de produção nesse primeiro momento, né? E antes de apresentar como que a gente faz o cálculo com departamentalização, eu vou apresentar esse exemplo utilizando o método que nós vimos, né, até a semana passada, que é com base no percentual de horas máquinas trabalhadas. Então, nós já vimos, né, como fazer o rateio de custos indiretos com base em proporção de custo direto, de matéria-prima, de mão de obra, e agora a gente vai falar como que faz esse cálculo utilizando como base, né, de percentual as horas máquinas trabalhadas. Então, suponhamos aí, né, que o produto D ele tem um total de 400 horas máquinas, o produto E 200 horas máquinas e o produto F 400 horas máquinas. Então, o total de horas máquinas trabalhadas, né, nessa empresa é de 1.000 horas. Fazendo a proporção percentual, né, se 1.000 horas representam 100%, o produto D consome 40% desse total de horas, o produto E 20% e o produto F 40%. Então, o método de rateio dos custos indiretos pelo sistema de custeio por absorção sem departamentalização seria feito dessa maneira aqui. Eu lançaria produto D, E e F, os custos indiretos que precisam ser rateados, né? Então, aqui 115.000. A proporção percentual de horas máquina, que nós acabamos de apurar aqui, e faria esse rateio de forma equivalente. Então, o produto D, ele receberia 40% dos custos indiretos, né, que equivale aqui a 46.000, que é 40% de 115.000. O produto E receberia 20% desse total, que equivale a 23.000, e o produto F também 40%, 46.000. E aí, para calcular o custo total aqui, né, a gente vai lá atrás, no slide anterior, resgata o valor de custo direto que cada um já recebeu, lança aqui, né, o produto D 50.000, produto E 30.000, produto F 45.000. Então, o custo total de produção seria o produto D 46.000 mais 50, 96.000, produto E 23.000 mais 30, 53, e o F 46.000 mais 45, 91. Então, até semana passada, nós trabalhamos com essa metodologia de rateio, né, com base em alguma proporção percentual. A partir de agora, a gente vai sair dessa metodologia e vai trabalhar com a departamentalização. Então, no próximo slide, a gente já vai verificar como que funciona, né, o cálculo com departamentalização. Então, pessoal, agora dando sequência, né, ao nosso conteúdo, a gente vai ver como que funciona o rateio com departamentalização. Então, primeira coisa, o problema traz para a gente, né, a informação de quantos departamentos a empresa possui. Nesse momento, só departamentos de produção, que é o que a gente vai ver, né, inicialmente. E ele traz também a divisão de todos os elementos necessários por departamento. Então, primeira coisa, no slide anterior nós vimos qual o tempo de hora máquina de cada produto. Nesse slide aqui nós vamos ver como que essas horas máquinas de cada produto estão divididas dentro dos departamentos. A empresa obtém esse dado fazendo controle, né, mensal, semanal, cada empresa elege, né, um critério de controle e ela consegue aí fazer essa apuração. Então, esse exemplo aqui, a empresa possui 3 departamentos, de corte, de montagem e de acabamento. As horas máquinas estão distribuídas de acordo com essa tabela aqui. Então, o produto D, ele consome ou ele passa, né, pelo departamento de corte consumindo 100 horas máquinas. No departamento de montagem são 50 e no de acabamento 250. Então, conforme nós vimos no slide anterior, esse produto tem um tempo total de produção, né, de 400 horas máquinas. É o total que foi produzido do produto D, não é por unidade, que a gente está vendo ainda por lote, né, montante de produção. O produto E, ele só passa pelo departamento de corte, ele não tem nenhum tempo de processamento na montagem nem no acabamento. Então, está aqui, né, o tempo de hora máquina 200.
E o produto F, ele não passa pelo departamento de corte, ele vem direto para o departamento de montagem, com 250 horas, e departamento de acabamento, 150 horas. Total, né, de tempo de produção do produto F, 400 horas. Então, aqui nós temos a mesma informação, né, que nós vimos no slide anterior. O total de hora-máquina de cada produto e o total da empresa, que são aqui 1000 horas, ok? E aqui dentro, né, nós temos a divisão dessas horas por departamento. Bom, seguindo então, pessoal, para o nosso exemplo, agora a gente vai ver como que os custos indiretos de produção estão divididos por departamentos. Então, lá no começo do problema, nós identificamos, né, o problema trouxe para a gente quais eram os custos indiretos de produção, que é a depreciação, a manutenção, energia, supervisão e outros custos indiretos de produção. Para fazer o cálculo, né, da apuração do custo total de cada produto com departamentalização, a primeira coisa é a gente identificar como que esses custos estão divididos por departamento. Na prática, né, dentro das empresas, a área de custos, a área de gestão de custos, precisa criar algum método, né, algum critério para fazer essa identificação. Aqui, né, trabalhando com dados de problemas fictícios, o problema vai informar para a gente como que ocorre essa divisão. Mas na prática, dentro da empresa, a área de custos precisa criar alguma metodologia para controlar, para identificar, por exemplo, que a depreciação, que tem um custo total, né, por período de 20 mil, esses 20 mil eles ocorrem 10 mil no departamento de corte, 3 mil no de montagem, 7 mil no de acabamento, ok? Então, no nosso exemplo aqui, o problema traz para a gente essa informação. Eu estou só organizando uma tabela com base no que o problema trouxe. Na prática, né, o gestor de custos precisa criar a metodologia para identificar como que esse custo é dividido por departamento. Então, seguindo aqui, essa tabela que eu estou apresentando para vocês, ela é com base no exemplo 1, que está apresentado na apostila, né? Então, o interessante é você acompanhar essa explicação com a sua apostila também, porque você vai identificando lá no exemplo as informações e como que eu fiz a divisão aqui nessa tabela. Então, a manutenção, por exemplo, ela tem um custo total de 35 mil, sendo que 20 mil ocorre no departamento de corte, 3 mil no de montagem, 12 mil no de acabamento. A energia tem um custo total de 30 mil, sendo que 6 mil no corte, 4 mil na montagem, 20 mil no acabamento. A supervisão, né, atividades de supervisão de produção, custo indireto 10 mil, sendo 5 mil no corte, 2 mil na montagem, 3 mil no acabamento. E os outros custos indiretos de produção, né, o valor total 20 mil, sendo 4 mil consumidos aí no corte, 3 mil na montagem, 13 mil no acabamento. Então, quando eu faço o somatório aqui dessa coluna do corte, eu identifico qual é o custo indireto que ocorreu no departamento de corte. E aí eu chego aqui no valor de 45 mil, ok? Mesma coisa na montagem. Departamento de montagem, incorreram, né, nesse departamento aqui todos esses elementos de custos. Então, custo indireto da montagem, 15 mil. E no departamento de acabamento, o custo indireto, 55 mil, ok? E o custo indireto total, né, tá aqui, 115, que a gente viu lá no começo, que é o total de custos indiretos. Bom, pessoal, o nosso objetivo aqui é encontrar qual é o custo médio indireto, né, por hora máquina. Porque nesse somatório aqui dessa coluna, né, como nós já vimos, eu consegui identificar quais são, né, os custos indiretos por departamento. Então, corte 45 mil, montagem 15, acabamento 55. Deixa eu apagar aqui e fazer isso aqui direitinho, porque ficou um pouco tortinho aqui. Então, 55 é o custo indireto do acabamento. Para apurar o custo indireto, né, o custo médio indireto por hora máquina, a gente vai pegar o total de custos indiretos do departamento, que no caso aqui do corte é 45 mil,
e dividir pelo total de horas máquinas que foram trabalhadas nesse departamento, que no corte é 300 horas. Essa informação está no slide anterior, né, quando o problema informou como que as horas máquinas são distribuídas dentro de cada departamento. Então, quando eu divido 45.000 de custo indireto por 300 horas máquinas, né, que foram trabalhadas nesse departamento de corte, eu encontro aqui que o custo indireto por hora máquina nesse departamento de corte é de R$ 150, ok? Mesma coisa na montagem. 15.000 é o custo indireto, está aqui, 300 horas, total de horas trabalhadas, 15.000 dividido por 300, R$ 50 a hora máquina é o custo indireto, né, médio, no departamento de montagem. Acabamento tem um custo total, né, indireto de 55.000 e o tempo de produção 400 horas. 55.000 dividido por 400 horas, o custo médio indireto por hora máquina nesse departamento é de R$ 137,50, ok? E aqui nessa última coluna, ela é a coluna dos totais. Então, se eu quiser saber qual é o custo total, né, indireto dessa empresa, 115.000. Qual é o tempo total de horas máquinas trabalhadas? 1.000. Então, trabalhando sem a ideia de departamento, olhando a empresa como um todo, eu posso afirmar que o custo indireto, né, médio, por hora máquina trabalhada é de R$ 115, ok? Mas o que nos interessa nesse momento é o que está aqui dentro dos departamentos, corte, montagem e acabamento. Seguindo, então, agora a gente vai fazer o rateio, porque no slide anterior nós fizemos, né, a organização dos dados na planilha, cada custo de acordo com os departamentos, e apuramos o custo indireto por hora máquina, dentro de cada departamento. Agora a gente vai ratear esse custo com base nas informações que o problema já nos trouxe. Então, por exemplo, eu tenho aqui no departamento de corte, nós vimos, né, que o custo indireto por hora máquina, né, por hora trabalhada aqui, é de R$ 150. O produto D, o problema já informou para a gente que no departamento de corte ele consome, né, 100 horas máquina desse departamento. Então, o custo indireto de D proporcional vai ser 100 horas vezes R$ 150. Então, no departamento de corte, o produto D, ele consome, né, dos custos indiretos desse departamento, R$ 15.000. Na montagem, o produto D, ele consome 50 horas máquina. E o custo indireto dessas horas máquinas na montagem é de R$ 50. Então, 50 horas vezes R$ 50, R$ 2.500. No setor de acabamento, o produto D ele é processado por 250 horas e o custo indireto, né, por hora é de R$ 137,50. Então, 250 horas vezes 137,50, eu tenho um total aqui de R$ 34.375. Observa que, como nós vimos, né, no slide anterior, o custo indireto por hora máquina em cada departamento ele é diferente. No corte é 150, na montagem é 50 e no acabamento é 137,50. Assim como o tempo de produção, né, de cada produto em cada departamento também é diferente. O produto D são 100 horas, o produto no corte, desculpa, na montagem são 50 horas e no acabamento são 250 horas. Então, a gente fez o rateio dos indiretos com base no tempo de produção de cada produto em cada departamento e com base no custo médio, né, indireto de cada departamento. Então, quando eu somo aqui o custo indireto do produto D no corte, na montagem e no acabamento, eu chego num total aqui de R$ 51.875. Então, esse é o custo indireto do produto D, rateado com base na departamentalização. A gente faz a mesma coisa para o produto E. O produto E ele tem um tempo de produção de 200 horas no departamento de corte. Custo indireto do departamento de corte, nós já vimos, é R$ 150. 200 horas vezes R$ 150,
30 mil é o indireto do produto E no corte. Como ele não consome nenhuma hora máquina na montagem e no acabamento, o custo indireto dele é só esse, 30 mil, ok? Agora a mesma coisa o produto F. O produto F ele não é processado no departamento de corte, então ele não vai receber nenhum custo indireto desse departamento. Ele já começa aqui, ó, com 250 horas de produção no departamento de montagem, que tem um custo de 50. 250 horas vezes 50, R$ 12.500 é o custo indireto do produto F na montagem. O produto F passa também no departamento de acabamento, com 150 horas. E o custo, né, indireto desse departamento de acabamento é R$ 137,50. Então, 150 horas vezes R$ 137,50 vai dar aqui R$ 20.625. Então, o custo indireto do produto F ele é a soma de 12.500 com 20.625, que vai dar aqui 33.125. Então, pessoal, nessa tabela aqui, nós fizemos o rateio de todos os custos indiretos com base, né, em cada departamento. Então, aqui eu tenho, nessa última coluna, o total de custos indiretos por produto, ok? E agora a gente precisa apurar o custo total, né? Aqui é só o indireto. A gente sabe que o total é indireto mais o direto. Então, vamos ver como é que fica aí esse final. Bom, então seguindo, né, pessoal, para a parte final da nossa apuração, né, do custo indireto, tá aqui, custo indireto com departamentalização, agora é hora de apurar o custo total. Nós sabemos que custo total de cada produto, ele é igual ao custo direto mais o custo indireto, ok? Então, o custo direto, o problema informou para a gente lá, né? Foi uma das primeiras informações que ele trouxe, porque é por apontamento, não precisa fazer nenhum tipo de cálculo para encontrar. E na sequência, os custos indiretos nós identificamos por meio do processo de departamentalização. Então, eu tenho aqui um produto D com um total de 51.875 de custos indiretos que nós identificamos, mais 50 mil de diretos, que o problema já informou, então o custo total dele é R$ 101.875. O produto E, nós apuramos um custo indireto para ele de R$ 30 mil, e ele já tinha um custo direto também de 30 mil, então o custo total 60 mil. E o produto F, nós identificamos que ele consumiu, né, R$ 33.125 de custos indiretos, pelo método da departamentalização. E os diretos, o problema informou, 45 mil. Então, o total, né, o custo total desse produto, R$ 78.125. Então, assim a gente encerra, né, a gente finaliza o cálculo do custo total de cada produto pelo método da departamentalização. Lembrando que nós só vimos os departamentos de produção. Quando entram os departamentos de serviço, muda um pouquinho, né, a forma de fazer o cálculo, mas a gente não vai falar disso essa semana. Primeiro a gente vai exercitar os departamentos de produção e aí depois a gente avança, né, um pouco mais com o nosso conteúdo. Bom, pessoal, então agora que nós já vimos, né, o processo aí de departamentalização, utilizando os departamentos de produção, é hora de praticar. A melhor maneira, né, de aprender, de reforçar aquilo que foi aprendido, que foi visto, é por meio da prática. Na nossa apostila 1, que já está, né, no Moodle, os exercícios do 6º ao 10º, eles são referentes à departamentalização apenas com departamentos de produção. Então, leiam a apostila, estudem, né, os exemplos da apostila, assistam essa apresentação quantas vezes, né, forem necessárias. E depois tentem fazer os exercícios, né? Porque por meio da prática é mais fácil aprender. Os gabaritos de todos os exercícios já estão postados no Moodle, então tenta fazer, vai lá,
confere, né, se está certo, se está errado, o que errou, o que acertou. Em caso de dúvida, vocês podem utilizar o fórum de dúvidas da semana, digita sua dúvida lá, dá um print no que você fez, eventualmente não conseguiu obter sucesso, coloca lá que eu vou respondendo aí no decorrer da semana, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato para não deixar acumular. Tudo bem, pessoal? Bom estudo para vocês. Um abração.